Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, presente aqui, em todas as vossas igrejas, que estão reunidas no mundo inteiro, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos dando continuidade acerca da vida de Santo Antão, um desses monges que vivia na vida contemplativa, e nos propusemos nessa quaresma falar acerca de alguns pontos da vida destes santos contemplativos, a fim deles nos ajudarem, mesmo nesta experiência que nós estamos fazendo e nos propondo na quaresma, de um maior recolhimento, ascese, oração, né, e combate espiritual. Os padres do deserto, eles sabiam bem que a experiência no deserto era uma experiência de ascese, até porque o ambiente desértico era um ambiente muito difícil de se sobreviver sem a oração, né? Por isso que a vida da fé, a vida da oração, muito nos ensina a sobreviver nos momentos difíceis da nossa vida, em que a gente descobre realmente que a única fonte de consolação, que nunca falhará a nossas almas, é Deus. Por isto, sempre que vamos à oração, Deus nos fornece uma força sobrenatural, onde estamos mais que dispostos a encarar os sofrimentos, a carregar as nossas cruzes. Por isto, é preciso rezar sempre, seja nas consolações dadas por Deus, seja no momento de aridez. Principalmente no momento de aridez, que nós precisamos da força divina para não sucumbir nas tentações, nos desânimos. E hoje nós vamos pensar acerca de um elemento, que foram as tentações que Santo Antão, uma delas, né, que ele passou no deserto. Existem vários níveis de tentações que o demônio pode subjugar a alma, né? Até o que a igreja chama de obsessão, né? Quando o demônio, de fato, se coloca de maneira mais poderosa sobre os santos, né? Como agressões físicas, né? Aconteceu com São Pio de Pietrelcina e outros santos. No caso, é o que acontece com Santo Antão, né? Ele foi monge no deserto do Egito, como havíamos dito, perto de Tebas, né? E aí aconteceu que ele estava lá rezando, né, na sua paz, né, naquele silêncio mesmo, onde só se escuta o vento, né? No deserto se escuta muito aquele vento passando. E Santo Antão estava ali meio que numa contemplação de Deus, né? E aconteceu que de repente o demônio apareceu lá, né? E aí quando o demônio apareceu diante de Santo Antão, deu-lhe uma grande surra, né? O demônio começou a agredir Santo Antão lá e bater nele pela raiva mesmo que tinha Santo Antão, pelo bem que ele fazia. E deu umas boas pancadas lá em Santo Antão, e aí ele ficou todo machucado. Aí ficou meio desacordado no chão, e quando ele acordou, ele teve uma visão de Jesus. Aí Jesus apareceu para ele lá, né? Dentro de uma gruta onde ele estava. E aí Santo Antão ficou meio queixoso, né, com Cristo, e disse: Senhor, tu estavas aí? Né? Meio que indignado. Os santos têm um pouco desta liberdade com Jesus, né? Nós também temos que ter também essa intimidade com Deus, né? Nada escapa de Deus, os nossos pensamentos, as nossas tristezas, né? E é um pouco importante, né, chegarmos diante do sacrário com uma certa sinceridade, né? Os santos tinham isso. E Santo Antão meio que, né, questiona Deus. Senhor, tu estavas aí? E Nosso Senhor lhe respondeu, né? Eu estava aqui, mas queria ver primeiro a tua vitória. E desde então os diabos não mais puderam bater em Santo Antão, né? Assim também Deus permite que o demônio nos tente, como permitiu que ele tentasse a Cristo, mas nos dá a sua graça, porque quer ver a nossa vitória.
não combatemos sozinhos, né? Deus nos fornece uma graça íntima, a fim de que apraze a Deus vencer o demônio em nós. É mais humilhante ao demônio perder diante de nós que somos pobres pecadores. Seria mais fácil para o demônio e melhor para ele se o próprio Deus o precipitasse quando ele nos tenta. Mas a vontade de Deus, sempre a vontade de Deus, precipitar os soberbos, né? Porque a soberba é uma pretensão de fazer-se como Deus. E quando o demônio, que é um espírito soberbo, né, tenta nos submeter, não pelo amor, mas pelo ódio, Deus quer conceder a ele sempre a sua derrota pela virtude da humildade. Então, por isso ele quer nos fornecer a graça, a nós, criaturas, que estamos abaixo dos anjos, e ele quer fornecer a nós, pobres criaturas, a graça de derrotar a Satanás. E Satanás fica muito furioso com Deus quando ele é derrotado em nós, criaturas que outrora pertencíamos a ele pelo pecado. Então, imaginemos que isso deve ser bem humilhante, né? Em analogia, é a mesma coisa que alguém que sempre vem te espancar, e aí de repente quem vem te defender é um gigante, né? Aí, com toda razão, né? Quem te espanca sai correndo por medo do gigante, que ele é muito forte, e ele tinha até razões para fazê-lo, né, quando contasse alguém. Mas ficaria muito humilhado quando ele conta que uma pessoa magrela, baixinha, mas que tinha algumas artes, né, como judô e alguma coisa assim, meteu-lhe a coça, né? Então ele ficaria até meio que envergonhado de ter apanhado por uma pessoa que fisicamente não parece ser tanta coisa. Então imaginemos de modo análogo, né, o próprio demônio apanhar de nós, né, pequenos que somos, mas com a graça de Deus nós temos a graça e a fortaleza de lutar e vencer. Certa vez um discípulo de Santo Antão havia questionado a ele a causa pelo qual os monges iriam para o deserto, né? O que fazer lá, né? Não temos tantas coisas para fazer na cidade, apostolados, evangelização, as almas estão se perdendo, devíamos estar lá falando de Cristo para eles. E aí Santo Antão deu uma razão bem interessante. Ele diz que as cidades elas estão povoadas pelos demônios, porque os demônios ficam lá tentando perder as pessoas o tempo inteiro, pela prostituição, pela bebedeira, né, pela falta de oração, próprio pragmatismo. As pessoas na cidade o tempo todo estão pensando nos bens terrenos, né, comprar, vender, trabalhar, né, e ali se via que as pessoas muito facilmente nos grandes centros se perdiam, né, uma vida dissoluta. E Santo Antão dizia que o deserto era um lugar não muito habitado, né? E digamos que o demônio não tinha lá o que fazer, né? O interesse de Satanás é ir atrás das almas e perturbá-las, né? Para perder a paz e assim o estado de graça. E aí Santo Antão fazia a comparação de que o deserto se tornava uma grande arena. Uma grande arena que é o seguinte: quando eles iam para lá se santificar no deserto, o diabo tinha que abandonar a cidade. Por quê? Porque as orações e sacrifícios daqueles monges lá dentro do deserto chegavam a Deus, enfraqueciam o poder de Satanás dentro das cidades. As almas se convertiam, porque aquilo se transformava em mérito, pelo sacrifício deles. O maior número de almas ainda se salvava. E aí o demônio tinha que ir lá atrás deles, entendeu? Dar surras, bater, tentar convencer eles a voltarem ao mundo, às riquezas e prostituições. Enquanto o demônio tentava fazer isso, um demôniozinho percebia que não dava conta. Imagina lutar contra um Santo Antão, era um cara muito forte, você vê aqui, né? O demônio esbofeteou, bateu nele, não sei o quê, e ele está lá, né?
e ainda na graça de Deus. Então o negócio não era brincadeira. Aí daqui a pouco o demônio tinha que juntar uma turba de demônios, né, para ir lá chacoalhar, e cada vez mais os padres do deserto aumentavam em números, né? Então você tinha que ter mais demônios ainda lá trabalhando para tentar arrebentar com aqueles caras. Senão não adiantaria nada eles estarem dentro da cidade perdendo as almas, e tinha um monte de homens fortalecendo as pessoas espiritualmente pelas suas orações, seus sacrifícios e seus conselhos, que as pessoas também iam lá atrás deles se aconselhar, e aí eles destruíam de vez a obra de Satanás, né, pela direção espiritual. Bom, aí Santo Antão dizia para esse discípulo: enquanto os demônios estão ocupados conosco, como numa arena, a lutar, as almas lá na cidade ficam mais livres das tentações do tentador, e assim podem se santificar com muito mais tranquilidade e paz. E talvez nós entendamos aqui a vocação dos religiosos de clausura. Eles estão lá por causa de você que está aí dentro da cidade, sendo atormentado por tantos espíritos das trevas rebeldes que tentam perder a alma de sua família. E se esses homens cumprem de fato a vocação ao qual Deus os chamou, que é vencer o demônio, fortalecer a igreja militante, que está como que em guerra, e esses religiosos que entram no mosteiro, apesar de serem militantes, eles já antecipam na terra aquela vida perfeita dos anjos no céu, que são os intercessores por essa igreja que guerreia. Os contemplativos se afastam, ficam em uma vida de oração, intercedendo para que nós venhamos aqui, que combatemos mais à frente, mais adiante, venhamos ganhar esta guerra. É bem interessante esta visão. Então, se você tiver, se o caso, né, fosse o caso de ter monges santos, religiosas santas dentro dos nossos conventos, né, como acreditamos que existe, é bem verdade que o demônio fica mais ocupado com elas, né, de lutar contra essas almas santas, né? E assim as pessoas na cidade poderão aurir, né, ainda mais das graças que vêm dessas lutas, né, e paz para crescer na vida interior. Deus queira que existam lugares desérticos, que esteja habitado de homens santos, né, para que retire essas potestades satânicas, demoníacas, de dentro da nossa cidade, de dentro dos governos que destroem o mundo. A gente pensa às vezes sobre esse regime global que de fato domina todas as coisas. E nós temos visto o nível tremendo de manipulação que esses globalistas são capazes. São grandes potestades, acima de nós que somos miseráveis, pequenos, não temos poderes políticos, econômicos para fazer frente a um poder tão tirânico. E talvez a nossa tendência, como é comum de uma sociedade materialista, é que nós venhamos sempre a imaginar que esta guerra se vence com pragmatismo, com militância, com guerras. Bom, é bem verdade que no âmbito político, social, é inevitável que haja confrontos, e tem que ter pessoas lá na frente de batalha para confrontar, para lutar, para ensinar o certo, combater o erro, né? Os próprios dominicanos fizeram muito bem isso. Eles estiveram na frente de batalha e enfrentando heresias, hereges, né? Pessoas corruptas, pessoas maledicentes, né? Eles passaram por bastante sofrimentos, né? Enfrentando pessoas que eram de fato más. Mas a gente tem que lembrar, assim mesmo os dominicanos sabiam bem disso, que o que dava força a eles de combater o mal dentro da sociedade era a vida interior que viviam, era a vida de oração, era o fervor, né? Então mais faz por esta guerra cultural que nós vivemos, essa guerra espiritual, que não é apenas uma guerra no campo temporal. São Paulo mesmo diz que nós lutamos contra forças invisíveis espalhadas no ar.
Nós lutamos contra o próprio demônio mesmo. Quem está por detrás desses grandes poderes é o próprio Satanás, que está querendo fazer desacreditado a Jesus Cristo, a sua igreja. Então, acontece o seguinte, que a gente tem que ser armado das armas espirituais. Porque assim, se a gente não derrubar, em primeiro lugar, aquela força espiritual que mantém todos esses reinados de mentira, não adianta lutar contra o inimigo visível, que quem o sustenta por detrás é um inimigo invisível e muito mais poderoso do que um ditador, do que um supergoverno, né? Então, ou seja, o poder de Satanás só é destruído, né, pelo exorcismo que vem de Jesus Cristo. Então, a gente precisa, tal como o demônio foge da água benta, os cristãos lançados no meio do mundo é como água benta lançada sobre possuído. A gente não tem dúvida de que a terra ela está possuída da ação de Satanás. Você não precisa ter dúvida disso. Jesus mesmo disse, né, que o demônio ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão de Satanás, está nas Escrituras. E o que a gente vê por todo lado? É roubo, cultura da morte e a destruição dos valores. A destruição da doutrina, da verdade, dos valores acerca de Deus, da moral. Ou seja, essas são as obras de Satanás, que nós estamos contemplando todo dia no meio da sociedade. E a gente percebe um número crescente de pessoas que fazem opção livremente por escolhas maléficas, né? A corrupção que se torna um vício a destruir a sociedade por inteira, né? Os homens aderem à mentira, tendo o pai o próprio diabo. Então, com isto, é inegável que nós estamos em uma guerra, porque nós não podemos estar do lado dos maus. É bem verdade que uma pessoa honesta trabalha, nunca entrou em um esquema de roubo. É claro que nós não vamos querer ser confundidos com essas pessoas que ganham a vida fácil, né? Obviamente. Isso seria até desacreditar o testemunho de Cristo. Então é preciso que nós sejamos luz em meio a tantas trevas. Agora, a gente tem que entender que isso é uma guerra espiritual. Não é apenas a guerra contra um fulano que talvez esteja até possuído pelos princípios diabólicos. Tá entendendo? Uma pessoa que está propagando, assim, ele está sendo um instrumento visível de uma força invisível. Então a primeira coisa é que quando você enfrenta alguém que serve o mal, você tem que ter estrutura psicológica para suportar todo o ódio que vem do próprio Satanás. E por isso estas pessoas aplacam contra aquelas que têm até uma reta intenção de corrigir, de salvar a alma, virar sobre ela todo tipo de ódio e blasfêmias, entendendo? Então isso é bem importante lembrar, né? A gente vê que na história medieval, os hereges eles eram obstinados, nem as chamas faziam os caras temerem a coisa, entendendo? Os caras morriam blasfemando contra Deus, contra tudo. Então assim, aquilo era uma obstinação que não era natural, né? Então as pessoas, quando o mal as domina, elas ficam tão obstinadas que elas perseveram tanto no erro, né, que o erro sempre fez mártires, né? A gente viu na história da igreja a quantidade de mártires que morreram pelo ódio daqueles que agiram com irracionalidade. Não pode agir com a razão aqueles que não contemplam a verdade. Então a prova que nós contemplamos a verdade nos modifica, né, é que nós nos tornamos, apesar de aguerridos, de defendê-la, sempre pacíficos, né? Nunca somos levados pelo ódio. Então, nós amamos a verdade, né? E odiamos o erro, e não quem erra. Então, por isso mesmo, a gente manifesta a máxima caridade com aqueles que esbofeteiam a nossa face. E a gente, com muita benevolência, oferece a outra, se ele quiser. Por isso que no crisma, quando o bispo crisma a testa do crismando, ele dá um tapinha na face do crismando.
para lembrar que agora está preparado como soldado de Cristo para sofrer, para oferecer sua face, ser perseguido por causa do Evangelho, a quem agora ele foi ungido e capacitado pela unção do crisma, com os dons do Espírito Santo, ele está capacitado para entrar nessa guerra, como soldado de Cristo, né? Bom, então a gente tem que estar preparado igual o Santo Antão, para tomar uma surra do demônio, se for preciso. E se a gente achar que Deus não está lá, lembremos da resposta de Jesus para ele: eu estava aqui, mas queria ver primeiro a tua vitória. Jesus está diante de nós quando o demônio nos tenta. Ele espera, porque ele está já nos fornecendo a sua graça para que venhamos vencer. Esta guerra espiritual, que nós vivemos em um campo social, da sociedade, vivemos essa guerra espiritual dentro da igreja, no âmbito eclesial, né? E vivemos essa guerra espiritual dentro de nós mesmos, entre o demônio e a nossa própria alma. Quando o demônio atinge a igreja, ataca a sociedade, que é a igreja, e quando ataca a sociedade, que é o mundo, ele tem um único objetivo: perder a sua alma individual. Ou seja, o objetivo do demônio não é atacar os prédios do Vaticano, demolir a Basílica de São Pedro, profanar os sacrários. O demônio não quer apenas quebrar as imagens, né? O demônio não quer apenas que as pessoas coloquem fogo nas ruas, né? Façam baderna na sociedade, roubem e tal. Ele quer mais que isso. Ele tem o objetivo de destruir, desestabilizar, a sua própria alma. Arrancar a paz da sua alma, aquela paz que justamente nos é fornecida por Deus, pelas virtudes, pela vida de oração, esta paz que nos leva à perfeita comunhão com Cristo. Então ele tem esse objetivo, de fazer a gente ficar alucinado, né? O nosso imaginário ficar, que é o que a mídia faz, as notícias, né? A gente fica, agita para cá, agita para lá, e a gente esquece dos bens interiores, a gente esquece de Deus, a gente fica o tempo todo movido por notícias, paixões, e as nossas paixões vão lá no alto e depois vão lá embaixo. Então assim, é uma agitação tremenda, e a gente esquece que estamos no mundo para buscar o céu, a eternidade. Então essas situações de guerras, de conflitos, né? Assim, isso sempre aconteceu no meio da sociedade, mesmo quando havia mais tempos de bonança, né? Então o mundo sempre foi essa arena, né? Essa luta. Então por isso a gente tem que estar, né, lutando, mas ao mesmo tempo, né, com a paz, a certeza de que aquele grito de Santa Joana d'Arc, né, diante dos seus inimigos ingleses, que eram em números superiores, serve para nós, porque aqueles que servem o diabo, em número, são superiores aos que servem a Deus. E tem muito mais estrutura, armas, do que nós temos. E aquele grito de Santa Joana d'Arc, quando invocando a intercessão de São Miguel Arcanjo para a guerra, pois era uma guerra em prol dos católicos na França, Santa Joana d'Arc, levantando a espada para o alto, havia convocado os franceses, gritando, né? A nós a batalha, e a Deus nos concede dar a vitória. A nós compete batalhar. A vitória virá de Deus. Então esta é uma verdade. Os soldados, com confiança na vitória que seria concedida pela graça divina, batalharam com uma coragem feroz. Para que nós ganhemos esta guerra que é espiritual, temos que ter a espada da fé desembainhada. E que façamos como Santa Joana d'Arc. Esperemos a vitória de Deus e combatamos até a nossa morte. Por mais que seja no céu que nós vamos ver a vitória acontecendo diante dos nossos netos, bisnetos, porque usufruem em tempo de paz. Porque alguém morreu
no campo de batalha, para que uma geração futura pudesse usufruir de paz, de estabilidade. Se hoje nós somos católicos, é porque ontem houveram santos derramando sangue, atravessando oceanos, passando longas horas dentro de um confessionário, atendendo as almas que se perdiam, até mesmo em prostíbulos, e convertendo-as em pessoas bondosas, santos que recolhiam os leprosos pela rua, os doentes. Estes santos de ontem, graças a estes homens e mulheres que entraram dentro desta guerra, hoje nós somos cristãos e nós devemos isto aos nossos pais, aqueles que nos precederam, para que a futura geração possa gozar ainda desta vida divina que Deus oferece por meio de sua igreja. Nós precisamos entrar na guerra, e principalmente na guerra da santidade, para que venhamos derrotar, em primeiro lugar, o demônio em nós. E quando conseguirmos derrotar o domínio de Satanás sobre as nossas almas, não tenhamos dúvida que depois o próximo passo é derrotá-lo nos ambientes em que nós nos cercamos. E quando os nossos ambientes estiverem exorcizados, como os santos mesmos faziam, Satanás fugia da presença dos santos. Outras almas santas, bondosas, caridosas vão começar a surgir. E o bem, ele se difunde, ele se espalha. Por isso, vamos terminar com a frase de Santo Antão aqui, uma carta que escreveu para os seus filhos. Ele diz, os padres do deserto: caríssimos, não descuidemos de nossa salvação. Sabei que se alguém se entrega a Deus de todo o coração, Deus tem piedade dele e lhe concede o espírito de conversão. Profundo isto. Não descuidemos de nossa salvação. Nesta quaresma, você não pode descuidar da sua salvação. Este é uma luta, este é um combate. Deus está permitindo o demônio tentar a você. Deus está permitindo que o demônio venha sugerir a você que desista dessa penitência que você assumiu no princípio dessa quaresma. E se você está desanimado, já nesta altura da quaresma, você tem hora que quer ceder, lembre desta frase de Santo Antão: não descuidemos de nossa salvação. Sabei que se alguém se entrega a Deus de todo o coração, ou seja, você tem que se entregar a Deus de todo o coração para ganhar esta vitória. De todo o coração, não é coração dividido. Não é deixar de rezar porque você tem que servir seus filhos, sua mulher. É ter disciplina, é se organizar, é acordar mais cedo para buscar a Deus. Isso é amá-lo de todo o coração, é colocá-lo em primeiro lugar. Como diz na regra de São Bento, nada antepor a Cristo, nada pode vir antes de Cristo. Mesmo que seja 30 minutinhos quando você acorda. Reza, busca Deus, porque depois você vai para as atividades. E aí você, ao invés de pensar pela primeira vez em buscar a Deus no dia, não. Você já rezou pela primeira vez, e aí aquela nova oração que você vai fazer vai ser um retorno daquele primeiro hábito do dia. E assim por diante. Você vai, se o teu primeiro ato do dia é a oração, todas as vezes que você rezar durante o dia, você estará dando a finalidade do seu dia por aquele princípio, ou seja, aquele ato motor que você começou ao iniciá-lo. Então, quando nós começamos a rezar, todas as nossas atividades elas são cercadas por um espírito sobrenatural. E logo temos assim vontade de voltar à oração, depois de terminar os trabalhos. Então isso é entregar-se a Deus de todo o coração. E aí diz ele, quem faz isso, Deus tem piedade dele, ou seja, Deus tem piedade de nós, Ele está vendo o nosso esforço, Ele está vendo a nossa vontade de vencer, mesmo que surrados pelo demônio,
Diz a história que depois dessa surra que Santo Antão levou, o demônio nunca mais voltou. Deus nunca mais permitiu o demônio tentar Santo Antão dessa maneira. Então Deus tem piedade de nós e concede o espírito de conversão. E Ele vai nos conceder o Espírito Santo que moverá o nosso coração à contrição, a sentir a dor de ter ofendido a Deus. A contrição é uma graça que nos vem do Espírito Santo. O Espírito Santo nos gera esta dor por causa do que ofendemos a Deus, do que fizemos nele, em Cristo. Que Santo Antão nesta quaresma interceda por nós e nas tentações e lutas, que são diversas, o demônio usa diversas armas para nos derrubar. Estejamos atentos que o demônio quer nos distrair do lado de fora, para que nós nos esqueçamos que existe uma luta mais íntima que temos de vencê-lo. Pecado, a oração que temos de fazer, a meditação nas escrituras, nas boas leituras. E essas coisas vão ficando para depois, que estamos muito preocupados com as coisas deste mundo. Estamos preocupados com coisas que nós não podemos resolver agora. Por isso, busquemos o reino de Deus, disse Jesus, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Este é o segredo. E por isso que em Fátima Nossa Senhora diz: rezai o terço todos os dias e o mundo terá paz. A causa da paz social virá por almas contemplativas, almas que rezam, perseveram na oração. E a oração haverá de nos dar a vitória, porque na oração nós esperamos a vitória não de nossas forças, mas da força daquele que governa a terra e a história inteira. Que Deus nos guarde pela intercessão de Santo Antão neste dia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.